E agora é hora de conversar com ela, Tati Gami, nossa consultora, ela que é especialista do mercado infantil e que tem a Petit Labor há 11 anos. Ela que tem uma longa jornada com Feira Ópera, já foi expositora, lojista e é consultora. Tati, bem-vinda mais uma vez à sua casa, né? Obrigada, Fê. Me sinto muito em casa aqui, sim. Eu acho que tem uma história com Ferópera de mais de 18 anos, então realmente é uma segunda casa, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, mas é uma honra ser convidada novamente para bater papo com você. Isso aí é sempre, né? Já esperamos porque, pelo que Tati Gami irá nos contar. Tati, vamos lá, um ano desafiador, podemos dizer assim? Mínimo, né? Para dizer o mínimo. Mas quando é que foi fácil, como a gente costuma falar nos bastidores, né? Boa. Eu acho que fácil nunca foi, mas esse é um ano em que a gente tem um cenário geopolítico muito complicado. Então a gente vem aí de guerras, de questões tarifárias. E não fosse só isso no mundo, no Brasil a gente tem eleições e Copa do Mundo. Mas é notável que nesses anos de eleição, Copa do Mundo, grandes eventos, a gente tem o que eu chamo de punhados de oportunidades, em que a gente tem os desafios, mas a gente tem também momentos em que, se a gente souber aproveitar, a gente consegue colher excelentes frutos. Então, para falar um pouquinho do ano eleitoral, que é segundo semestre, a gente prevê um desaquecimento no segundo semestre, mas ele não é generalizado, tá? As pessoas ficam mais receosas, ficam mais desconfiadas, mas ainda assim, nos anos eleitorais, a gente tem uma injeção de capital no Brasil como um todo. Por uma questão política, por uma questão de campanha, entra mais dinheiro. Uhum. Então, da mesma forma que entra, esse dinheiro é gasto. Se a gente souber conduzir isso, a gente consegue levar o ano com um certo equilíbrio. Copa do Mundo já é diferente. Copa do Mundo a gente tem picos de consumo, e não é só de produto relacionado à Copa do Mundo, isso que eu falo para os meus clientes. São momentos em que as pessoas se encontram, em que as famílias se organizam para ir para a praia, se organizam para passar um final de semana juntos em algum lugar para assistir os jogos, e aí você tem picos de consumo em todos os segmentos, uns mais, outros menos. Então, cabe a esse lojista, ao fabricante também, preparar esse estoque para um ano de muitos altos e baixos em relação à demanda. É um ano em que a previsibilidade e o planejamento fica muito mais difícil, mas a gente tem que também estar preparado para o melhor, não só para o pior. Qual é o risco? Paralisar. Ficar refém da agenda externa e não se movimentar buscando essas oportunidades. Por medo, por insegurança, por receio, muitas empresas optam por fazer um ano de forma mais devagar e se arrependem depois por conta disso. E Tati, quando você fala dos momentos, vamos colocar os momentos como comemorativos, né? Os jogos e tudo mais. Quando o lojista ele deve apostar efetivamente na temática Copa Brasil, ou como que ele aproveita melhor essas comemorações? Como Olha, seria? a gente vem de um momento em que o Brasil está na moda. Começa daí, né? A gente fala muito do Brasil Core. Alguns já falam Rio de Janeiro Core, porque é uma moda muito inspirada no dia a dia do Rio de Janeiro, em especial, nesse momento. Então, para começar, a gente já tem isso como um facilitador. Ficar fora de uma Copa do Mundo, eu tenho falado isso muito para os meus clientes que ainda estão receosos. É um risco que eu não correria. Tem aquele momento em que a gente fala, ai, todo mundo se estocou, menos eu. Todo mundo apostou, menos eu, me arrependi. É claro que tem um bom senso ali. A gente sabe que quando o Brasil é eliminado, as pessoas pegam até um certo receio das cores do Brasil, de qualquer coisa relacionada. Então façam uma coleção comemorativa com um pouco mais de bossa, de gingado, de flexibilidade, peças que podem ser usadas depois, peças que podem ser combinadas com outras peças, que possam fugir da temática principal, mas que passeiem por ela, pelo menos. Não precisa ter a bandeira, mas Não, trabalhe as cores, por mas eu vou dizer uma exemplo. coisa: todas as vezes que eu não fiz Copa do Mundo, eu acho que eu fiquei de fora de duas, na época da minha marca, eu me arrependi. Olha, Então, é aquela história. Faça um pouquinho que seja, né? Para entrar na brincadeira. bacana. E bom, você atende marcas e lojas, né?
E a gente vem acompanhando o mercado e toda a transformação, sempre houve essa transformação. Eu falo que o Sim. mercado infantil é uma metamorfose, porque realmente a gente precisa estar de olho e acompanhar, porque ele muda muito rápido mesmo. E agora, mais do que nunca, a gente vê essa mudança em comportamento dessa nova geração, a forma de consumo deles que mudou bastante, essa agilidade, né, cada vez mais rápida, essa busca por produtos para ontem, com Sim. entrega aí em menos de 24 horas, muitas vezes. Como jogar esse jogo? Então, eu costumo dizer que as coisas sempre mudaram no mercado de consumo como um todo. Depois da Revolução Industrial, houve uma aceleração muito grande de mudanças, né? A gente foi se capacitando cada vez mais para absorver essas mudanças. O que acontece é que agora a velocidade é outra, ela é supersônica, né? Com o advento do digital, da inteligência artificial, a gente mal acompanha as novidades. Por isso que eu falo, querer que um lojista, ó, vamos começar então de um ponto sensível. Querer que um lojista se estoque por 6 meses, sendo que as microtendências estão mudando a cada 15 dias, é impossível, é impossível. Então hoje, com o advento do TikTok, do Instagram, do TikTok Shop, a gente tem mudanças de comportamento muito mais rápidas do que antigamente. E cabe ao fabricante, que é o barco maior, que é quem tem, por ser maior, tem a maior dificuldade de fazer a curva, cabe a ele entender isso quanto antes e ir flexibilizando. Não é de um ano para o outro que a gente muda o jogo. Eu estava falando isso até na palestra agora. Você lembra que há mais ou menos uns 5 anos atrás, ou mais, antes da pandemia, com a digitalização, a gente teve que acalmar os lojistas e explicar que a loja física não iria sumir. A loja física hoje, ela é a rainha da conversão de venda. A gente já passou por isso tantas vezes. Quando alguém fala que os shoppings vão desaparecer, não, eles vão mudar o formato de receber as pessoas. A gente fala hoje, por exemplo, de uma loja que antes era um PDV, um ponto de venda, hoje ele é um ponto de vida. A pessoa quer ir lá para experimentar, para provar, para fazer uma oficina, para encontrar um amigo, para ver uma coleção nova, comprar mesmo. Depois ela quer comprar no site, no WhatsApp, no Instagram. O mesmo está acontecendo com a feira. Eu sou da época que a gente Verdade. sentava na feira e tirava um pedido de 4 horas Sim. com Não, o e garantir o lojista, seu semestre. garantia o semestre. Hoje, a gente tem tanta coisa para fazer na feira, até tirar pedido. E esse pedido pode ser tirado depois, de E tantas e que formas. responsabilidade, né, você fazer uma compra de um semestre inteiro. Então, quer dizer, hoje o lojista, ele compra a mesma coisa, E mas em mais mais vezes. sem dúvida. Não existe mais um pedidão, ou existe, mas são É, exceções. exceções. Isso já foi muito atestado, isso já acontece, né. A gente pega agora, falando um pouquinho de varejo, né, do cliente final, dessa criança. Até 6 anos atrás, a gente costumava dizer que o decisor de compra de uma criança de 6 anos era o pai e a mãe. Hoje, uma criança de 4 anos, ela já escolhe a roupa da festa que ela vai usar. Verdade. E a gente não pode ignorar essa mudança de comportamento. Eu falo que desde 2010 a gente está na era do filiarcado. Então a gente teve por muito tempo a era do patriarcado, era o Sim. pai que comia o melhor bife da mesa, era o pai que era o provedor. Depois a gente vem com o movimento feminine, como é que fala? Feminista, desculpa, Uhum. rolou a palavra. Com o movimento feminista, as mulheres viram mães solteiras, assumem os afazeres da casa, e a gente tem ali a mãe como a matriarca da família, né? O Sim. matriarcado. E a gente comemorou isso por um tempo. Mas isso acabou. Agora a gente tem a era do filiarcado. É uma criança que vai decidir a marca do carro da família. A gente tem hoje na feira pela primeira vez uma BMW exposta. Isso aqui está mostrando, além de uma collab com uma marca infantil, que existe uma marca adulta mirando no segmento infantil e que ela vai cativar esse consumidor desde os primeiros meses. Isso não é à toa. E que para ela é um touch point, na É um verdade. hiper touch point. E ela não está ali só para mostrar a marca para os pais dessa criança. Ela está ali já investindo no futuro consumidor também. Sim. Essa criança, no primeiro momento que puder escolher, vai escolher essa marca. Até Tem pela mil memória, estudos que né. mostram É isso. memória, você traz ali da Sim, infância o todo. exatamente. Mas hoje essa criança, ela escolhe a marca do leite, a marca do carro, a marca do cereal, a marca da roupa. Então, a gente precisa segmentar a comunicação no mercado infantil de uma forma diferente do que a gente vinha fazendo. Não dá para vender igual para o 0 a 16, como a gente fazia há 10 anos atrás. Isso é fato. Curioso isso que você falou, porque agora refletindo,
né, para nossa vida mesmo. Quando a gente era criança, era uma imposição a roupa, né, não existia eu falar, minha mãe falava: "Você vai Não, assim, eu porque eu vou", quis. e acabou. Como o bife, também o melhor era o deles. E agora, sendo invertido tudo isso, a gente nunca comeu do melhor bife. É. É, se eu não me engano, o Dado A Schneider gente fala não isso. teve o É, prazer de se vestir e quando a exatamente. gente falou: "Um dia eu vou fazer com meu filho", Exato, chegou na é nossa vez, a isso. gente falou: "Você escolhe". É, inclusive o Dado Schneider, que é um palestrante que eu gosto muito, ele traz essa questão do bife, e ele fala que é a primeira vez que a gente tem 7 gerações convivendo juntas. Isso não é fácil, não é fácil se Verdade. comunicar, não é fácil ter então é um momento em que a gente deixa de ter o homogêneo, a fórmula, porque o que funciona para uma mãe que é millennial, provavelmente não vai funcionar para uma mãe da geração Z, que está muito mais focada em outras E questões. outros valores Outros também, né, valores, outros Tati? apelos também. Sim. Então, quanto mais eu me aprofundo, e uma coisa que eu faço muito na consultoria é estudar comportamento de consumo. Desde a época que o mundo é mundo, desde a época que a gente passou a usar o dinheiro para fazer as trocas, existem alguns motivadores que são comuns, né? Um deles é o pertencimento. A gente quer pertencer a um grupo, né. Eu falei agora aqui no bate-papo que na época das cavernas a gente ficava ali mais longe uma caverna da outra, a gente via lá, passava um líder com um colar que usava um dente de urso, falava: "Opa, aquela tribo ali caça urso. Eu quero me juntar àquele pessoal". Isso é pertencer. Isso não mudou. De certa forma, a gente se comporta meio que como na época das cavernas, querendo andar em tribo para garantir a nossa perpetuação. Mas as ferramentas para isso, o celular, as mídias sociais, a inteligência artificial, mudaram demais e a gente tem que se adaptar. O próprio papel da criança na sociedade hoje é completamente diferente de 15 anos atrás. E querer vender da mesma forma que a gente sempre vendeu é um fracasso, né? Sem Não vai dúvida. funcionar. E a gente tem que olhar para isso, né, não adianta não, mas é assim, é insistir. Não. Não dá para insistir, a gente tem que jogar o jogo, senão ficar fora do jogo. Sim, sem dúvida. E agora, principalmente falando em ficar fora do jogo, eu trago um dado que é muito recente. É desse ano, essa constatação é do final do ano passado para esse ano. Em marketing, a gente trabalha muito o ciclo de vida dos mercados. Então, os mercados que são novos, emergentes, crescem 10, 12% ao ano, porque eles são novos, estão sendo descobertos, né? Eles têm muita oportunidade ali, é muito fácil você entrar e sair, você se dar bem, você criar coisas novas no mercado emergente. O mercado infantil foi assim até pouco tempo. Nós éramos um mercado novo na linha do tempo. As crianças, como indivíduos importantes numa sociedade, é uma coisa que vem da época da Primeira Guerra para cá. E a gente vinha crescendo 10% ao ano. Já faz mais de 3 anos que a gente cresce entre 6 e 5% ao ano. Esse ano, a previsão é que a gente feche um crescimento de 3,8%. Ah, mas o mercado infantil parou de crescer. Não. A gente entra agora num momento do mercado de amadurecimento. É um momento de maturação do segmento infantil. Para citar um exemplo, quem que continua ainda numa fase emergente? O mercado pet, que cresce os seus 10, 12% ao ano. Por quê? Faz 10 anos que esse cachorro saiu do quintal e foi dormir no nosso travesseiro. Se você tiver oportunidade, mostre depois nos vídeos. Tem um carrinho ali de uma linha para cachorro, tá? A família brasileira hoje, segundo dados fresquíssimos, ela é composta por 1,6 filhos e 2 pets. Olha, Então percebe, porque também é um mercado muito afetivo, é um mercado que troca de amor, etc e tal. Mas então o mercado infantil entra finalmente na era do amadurecimento. Isso é bom, porque muita profissionalização já aconteceu, verdade. mas quais são as questões inerentes a um mercado de amadurecimento? Um mercado que está em maturação, concorrência extremamente acirrada. Gestão operacional é fundamental para se manter no mercado. E o que antes era um hobby, agora fica caro. Então é hora de separar o joio do trigo. Você falou de quem fica no jogo e quem sai. A gente nunca viu tantas marcas infantis fecharem. Porque Verdade. agora ou você vai se profissionalizar, buscar gestão financeira impecável, gestão operacional impecável, trabalhar ciclo de vida do cliente, retenção de cliente, ou você vai ser eliminado
pelo próprio movimento de um mercado em maturação. Então, agora é a hora da gente separar o joio do trigo. De quem está aqui para trabalhar e ganhar dinheiro, e quem estava aqui até então porque é lindo, porque eu tive um filho, porque é hobby. Eu brinco que vai ficar um hobby caro. Sim. E perde tempo, perde tanta coisa junto, né. Uma marca a gente está aí há 20 mais de 20 anos, 22 anos no mercado. Quantas marcas abriram e fecharam e lojas Sim, com potenciais gigantescos. E muitas vezes também, Tati, por não ter um apoio. Então eu acho sim, assim, dentro da loja ou do seu negócio, nunca você vai ter tudo. Às vezes você tem um dom pela gestão, claro. sabe fazer, mas não tem o comercial. Então, o que que você tem que fazer? Contratar pessoas que saibam ali atuar dentro dessa Essa é de esfera. fato a profissionalização do mercado. E mais ainda, gente, quando a loja abre, muitas vezes ela vai buscar consultor de, sei lá, mercado, de outros mercados, ou então, é o segmento de moda, mas ele tinha muita experiência no adulto. Quando É na muito verdade diferente, é muito diferente. Quando na verdade, gente, são outros números, são outros valores, funciona de São outras uma outra forma. ferramentas. O Eu pego mercado muito adulto cliente que fala para mim assim: "Mas Tati, eu tive loja no adulto a vida inteira, por que que quando eu faço liquidação na minha loja não funciona?" Porque o mercado infantil não é movido a estratégias é excessivas de afeto, desconto e liquidação. É afeto, é exato, é confiança, confiança. não é que não seja preço. Esse Sim, ano, por exemplo, até quero deixar bem claro, vai ser um ano mais sensível a preço, tá? Mas é custo-benefício. O infantil, ele quer entender o custo-benefício daquela peça. perfeito. Então, ele quer ainda uma peça de qualidade, que não machuque, que não pinique, que não dê alergia, que cuide do meu bem maior, que é o meu filho. E preço, E né? preço. Então, é mais difícil ainda, se você for pensar. Agora, uma coisa assim que é importante dizer é que o mercado infantil ele tem as suas motivações muito separadas. A gente mesmo, quando a gente vai comprar uma coisa para gente, adulto, quando vai comprar para o nosso filho, é como se a gente adquirisse duas personalidades diferentes. Entender essas motivações, que são diferentes, muda o jogo, muda completamente o jogo. E no Brasil, a gente tem uma população muito desigual, né, em termos de renda. Uhum. Mas não custa lembrar, a gente tem o segundo maior gasto por enxoval, por cabeça de bebê do mundo. Isso é Uau! um dado que eu já falei em várias palestras, auditado, um dado que saiu foi pesquisado pela Euromonitor, inclusive um órgão que faz pesquisas fora do Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma relação com a infância, com a chegada de um bebê, muito festiva. A gente é um país em que a gente tem 20 milhões de crianças entre 0 a 6 anos. Se eu falar esse número sozinho, não significa nada. 20 milhões de crianças, 0 a 6. População do Chile são 18 milhões de pessoas. A população de Portugal está em torno de 10 milhões de pessoas. A população da Holanda são 12 milhões de pessoas. Nós temos 20 milhões de crianças 0 a 6. Ah, mas a população está encolhendo. Não sei se vocês já estão familiares com o termo crianças diamantes. São Não. filhos únicos, Ah, que não importa a classe social no Brasil, ela vai ser tratada como uma criança diamante. Ela vai ter a melhor roupa, a melhor oportunidade. Os pais provavelmente escolheram ter um filho só para poder dar o melhor. E o olha. gasto da criança diamante equivale a uma família com três. Então, eu não me preocupo com o encolhimento do mercado, porque a gente já não está ganhando no volume faz tempo. Uma dica que eu deixo aqui é investir no ciclo de vida desse cliente na sua loja. Como assim? Um cliente entra grávido, você tem no mínimo 6 anos para trabalhar a recorrência de compra desse cliente. Perfeito. Se o ciclo de Fidelizar, vida né? Fidelizar. Se o ciclo de vida do produto é curto, é um problema no mercado infantil, vender um vestido caro para uma criança que vai usar uma ou duas vezes, o ciclo de vida é curto. O nosso ciclo de vida do cliente, do consumidor, pode ser muito longo se for bem trabalhado.
Verdade. Trabalhar recorrência de compra hoje no mercado adulto já é fato que custa menos do que conquistar um cliente novo. No infantil, melhor ainda, a gente sabe que o cliente no infantil ele é muito mais fiel às marcas do que no adulto. No adulto, a gente compra um brinco num lado, uma blusa no outro, a fidelidade de marca é menor. No infantil, ela é muito maior. Então, se eu souber premiar o meu cliente pela sua lealdade, eu tenho um cliente que começa comigo na gestação e vai até 10 anos. E como seria essa premiação, Tati? Puxa, aí a gente vai falar de planos de fidelidade milhões. Desde você trabalhar com cashback, a cada compra com no mínimo tantos reais, esse cliente ganha um percentual para gastar da próxima vez. É muito melhor do que desconto. O desconto a Claro. marca perde de cara. Ele já vai querer usar, já fica uma agenda para a próxima compra, né? O cashback já é uma agenda para a próxima compra, você tem uma segunda chance de encantar esse cliente. Você pode trabalhar por bônus e experiências, que é o formato que eu gosto mais. A cada 5 compras, esse cliente, ele ganha uma experiência, ele ganha um presente. Uma experiência seria Conhecer a fábrica da marca, hum, conhecer o ateliê, almoçar com a estilista, co-criar um produto junto olha, com a marca. A gente está no momento em que o consumidor quer pertencer à marca que ele admira. Então, fazer um trabalho de cocriação com esse cliente, que gera compromisso, gera comprometimento. E quando eu falo assim, cliente, estou falando do cliente final, mas estou falando também do lojista. Se esse fabricante oferece esses benefícios de fidelização para o lojista, ele vai ser um parceiro sim. Se a cada compra ele ganha um cashback para fazer reposição, ele volta. Se a cada 5 compras ele ganha uma passagem para conhecer a fábrica, ele vai. E ele vai se sentir recompensado. Hoje, o cliente B2B, ele quer ser, que é o cliente do atacado, o lojista, ele quer ser tão bem tratado quanto o cliente B2C. volta A pro mesma experiência. e volta pro dente do urso, é o É o pertencimento. pertencimento. Só eu fui convidado. Só É, eu sou VIP. exclusividade, Só eu tô na exato, comunidade. Só eu exato. fui almoçar com ela. É o Ô pertencimento. Tati, pré-lançamento deveria ser obrigatório, né, principalmente para os Obrigatório. seus clientes assíduos. Sem dúvida, sem dúvida. Eles vão ter a oportunidade de comprar melhor, em primeira mão, com exclusividade. A gente De fala novo, trazendo trazendo pertencimento a um grupo pertencimento a um seleto. grupo seleto, exatamente. E quando a gente fala assim, comprar com exclusividade, né? Também é um outro termo sensível quando a gente fala de atacado. Existem tantas formas de um fabricante ou de uma loja exclusivar algo para um grupo pequeno de clientes. Isso vai desde uma estampa, um bordado, uma cor, uma modelagem. Existem tantas formas de você fazer parcerias. As collabs nada mais são do que isso. Sim. Eu criei algo exclusivo com um parceiro meu e nós dois, de alguma forma, vamos nos beneficiar disso. Então, hoje a gente está na era da parceria. Né? A gente vem vindo aí numa era de entender que ou a gente se junta ou a gente se enfraquece muito. E essas parcerias, elas vão transbordar, inclusive, no cliente final. Nomear uma peça da coleção com uma cliente que é fiel à loja, ou colocar o nome da filha num vestido da coleção da filha dessa cliente, Fazer um editorial de fazer moda. um editorial de moda e convidar Olha as só quantas crianças. coisas. Então, isso cria recorrência de compra. Que Isso legal. faz com que esse cliente se sinta parte de uma comunidade. A construção de comunidade hoje é o que explica porque algumas marcas estouram e outras marcas fecham em 2 anos. Porque quem consegue achar sua comunidade dificilmente vai ter que justificar preço, vai ter que fazer justificativas relacionadas a valor, a promoção no fim do ano, liquidação. Na comunidade, você tem defensores de marca, você não precisa explicar para eles quem você é. Outra forma muito importante de construir comunidade, que trago essa discussão aqui, porque eu acho que o mercado infantil precisa agilizar isso, é a questão da sustentabilidade. Hoje, quando você abraça causas, não precisa ser só causas ambientais, podem ser causas sociais. Você cria uma agenda em que uma parte da tua audiência vai se identificar fortemente. E você começa ali a construir uma comunidade muito forte, pautada em pilares humanos, que nenhuma outra comunidade tem a mesma força. Então eu já tenho Seria uma clientes. filosofia de vida Seria uma filosofia também? de vida colocada na prática. Porque também não dá quando eu pergunto para o meu cliente, se sua marca fosse um super-herói, quais causas ela defenderia na prática?
Aí o cliente me responde assim: "Ah, é a causa da infância feliz". Não, mas o que que sua marca faz para infância feliz de quem não pode ter infância feliz? Na prática. Hum. Então eu já tenho clientes organizando limpezas em praça com as crianças, de chorar de Olha, lindo, todas uniformizadas, com a camisetinha da loja, foram na loja, customizaram, saíram com os pais com luvinha, limparam a praça na frente da loja. No final da ação, coletamos 150 quilos de lixo na que praça. demais. E educando também, Mas isso é uma criando causa, momento e exatamente. ainda educando. Tenho, lojas fazendo ações em mês das crianças, de captar brinquedo e depois escolher alguns clientes para irem junto à instituição, levar os brinquedos coletados. Isso é um vínculo muito forte, que não se desfaz. E uma coisa que foi provado na pandemia através de pesquisas é que o ser humano, na sua maioria, ele quer fazer o bem, mas ele é preguiçoso por natureza. Ele quer sempre fazer o bem através de alguém. Então, se eu tenho 2 marcas para escolher e sei que uma abraça uma causa e a outra não, eu vou escolher a que abraça a causa e vou me sentir fiz minha parte, mesmo que através do outro. Isso a gente vê os Faz resultados todo sentido. dia. Então, uma forma muito rápida de criar comunidade são as causas defendidas. Também, né? Existem outras formas, mas isso são atalhos para a gente chegar mais rápido E naquele aí tem que resultado. tomar cuidado mesmo, porque a partir do momento que você defende uma Ah, não, isso tem causa que ser muito verdadeiro. Hoje a gente não tem mais exato, espaço para fake news. O que é meia exato. Você verdade tem vira que mentira. viver isso, tomar cuidado com seus Exato. fornecedores, Com o o seu que dia a você dia. consome com o Porque seu se dia a você dia. defende o veganismo e no seu Instagram pessoal você está numa churrascaria comendo carne, Exato. isso vai Ficou um transparecer. discurso Não, hipócrita, por isso que eu né, falo para os meus clientes: "Olha, escolha bem a sua causa". Isso para ver se é um você sustenta. autoconhecimento. Isso. Se você não se identifica com, de repente, com a causa das crianças, da gestante, se você se identifica com a causa dos animais, por exemplo, vamos resgatar os animais, Sim. vamos patrocinar com parte da venda de um produto uma ONG que resgata animais. Existem 1000 ações que podem ir ao encontro das suas verdades. E isso Muito. transparece, né. Quer dizer, quanta coisa, né. Tanta coisa a gente tem E para de fazer novo, a ainda. gente tem que olhar para as oportunidades, para o que Sim. a gente pode fazer de diferente, né, Tati? E não simplesmente falar: "Ah, é ano de eleição. Não, é o maior Ah, é perigo, a Copa do armadilha tá Mundo. aí. E É. agora? O que a gente faz? Congela". Não, não congela, Não, não congela e eu tenho porque clientes congelou, exato, eu tenho clientes que estão prevendo esse o melhor ano deles. olha que Só por essa bacana. previsão, ele já tem chance de ir melhor do que os outros. Eu já acho Total, isso, sem dúvida. sabe, já acho É isso. porque basicamente você entregou o jogo, né, você Sim, entrou dentro de um jogo já falando que você vai perder, você já entregou o jogo, então o que vem, você nem tem meta, porque meta do quê? Se você já sabe que não vai alcançar, exato. você já Não, sai esse da ano não. premissa Ah, eu escuto assim: isso "Esse ano eu tirei o pé mesmo. do freio, tirei o pé do acelerador, É, o que coloquei o pé no a freio". palavra é: o que faremos para a gente conseguir se destacar nesse momento Exatamente. delicado? E você trouxe uma questão que no infantil, ela é mais delicada ainda, que é a questão da inovação. Nenhuma empresa sobrevive se não inovar, seja no seu processo produtivo, seja no lançamento dos produtos, seja na gestão das pessoas. A inovação, ela está associada ao crescimento. Mas a gente vem de um mercado muito tradicional. É um mercado que premia a nostalgia, a tradição, o passado. Por que que produtos relacionados à nostalgia, os anos 90, os anos 80, por que que eles vendem tão bem? Porque hoje, nem sempre foi assim. A gente vive um momento em que os pais querem segurar ao máximo o tempo e a infância dos filhos. Tá passando muito rápido, né? Uma das questões do digital é que a sensação do tempo passa muito mais rápido. Então a gente quer segurar essa infância. Então é natural que a gente queira comprar produtos da época dos nossos avós. Voltam os crochês, voltam os bordados, as rendas, enfim. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado para trazer esse passado sob um olhar de novidade, Uma de releitura, inovação. talvez até, né? Exatamente. Uma releitura, sim. E Você equilibrar isso, o novo e a tradição, respeitando o para trás, mas não deixando de inovar. a gente viveu isso na pele, né, a gente lançou agora o marketplace,
Você estava lá na nossa apresentação e quando a gente lançou o marketplace e a gente pensou feira como o nosso papel no mercado como Feira Ópera, depois de 22 anos, como um ecossistema e uma vontade de fazer o negócio girar dos dois lados, porque quando a gente criou o marketplace, que vai ter um canal só B2B e o outro B2C, Perfeito. o que que a gente pensou? Eu também vou trabalhar o lojista que está comprando no meu fabricante, eu vou trabalhar a cadeia. O ecossistema completo. E outro, o nichado, né? Agora, algo extremamente novo para nós, como uma empresa de 22 anos organizando evento físico, 2 anos maturando o digital, até que ele estivesse Sim. apto. E assim, né, Tati? Esperamos que esteja apto, mas estamos lançando. Quanto iremos aprender nesse processo? Sem dúvida, a gente ainda vai aprender muito, mas somos hoje o primeiro marketplace nichado. Então, Maravilhoso, assim, e maravilhoso. que vai atender o todo, porque hoje a fábrica ela vende direto para o consumidor final, sabemos disso, assim como a loja também está fazendo sua Sua própria própria marca. coleção. E é o jogo jogado e está tudo certo, e Perfeito. seguem parceiros. A Exatamente. multimarca não se perde, porque cada um tem a sua identidade, a sua coleção própria. Isso já está mais do Não, e que cada um oferece um tipo de solução, e, inclusive. e o lance é, Tati, eu acredito muito em eventos, encontros, sei que você também, mas se a gente só fica nisso, sabendo que o mercado compra picado, como eu vou abastecer o meu cliente? Você entende? Se a gente não olhar para essa Sim, transformação, como você colocou, onde eu fico? Então, exato, assim, a exato. Kodak, cadê? Por quê? Porque foi atualizando. Então, hoje, o consumo mudou e o que eu vou fazer com o know-how, com a experiência que eu tenho e com tudo que eu tenho, para eu não me perder. Porque assim eu acho que a gente se perde, É, é a gente insistir. exatamente. Não, eu só quero Não, a feira, vai comprar pelo. Não, vai e há que se comprar ter um por pouco de onde ele coragem nesse quiser. momento, sim. Primeiro que a jornada de compra hoje ela é completamente não linear. Antigamente tinha aquela história do funil de venda, tudo certinho, o consumidor ia passo a passo. Hoje, ele prova na loja, olha o preço no site, compra no WhatsApp. E você não sabe mais metrificar, dizer, ah, é a loja que vendeu, ou foi o site, ou foi o WhatsApp. Verdade. Não, hoje você não pode dizer, ah, aquela loja lá não vende. Um complementou Um o outro, complementa o validou outro, até o poder de validou decisão desse de uma cliente, forma né? completamente unida. A gente tem vários estudos que eu já inclusive falei nas nossas palestras, de que o ponto de venda físico aumenta o tráfego qualificado no site em mais de 70%. Então, a Uau! cliente vai lá, compra, olha, não compra e compra no site. Então, quer dizer, aí você vai falar: "Ah, mas a loja não está vendendo", será? Mas talvez esteja vendendo no site, no Instagram, no WhatsApp. O mesmo vale para o formato da feira. Se o seu lojista quer comprar de uma forma completamente aleatória, porque o mercado mudou e está pedindo isso, seria bobagem não se adaptar. Mas, por outro lado, vem o medo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Óbvio, E se você ficar escutando só o que o cliente quer também, a gente não inova nunca. nunca. E eu vou trazer uma frase aqui que talvez muitos conheçam, mas é uma citação que eu acho fantástica. Gente, eu não sei nem se é verdade que isso aconteceu, porque eu não estava lá, né? Mas eu já li isso em muitos lugares e para mim faz todo sentido. O Henry Ford, foi o cara que inventou o carro, né? E ele fala uma coisa que é o seguinte: se eu ficasse ouvindo na época das charretes, o que o consumidor queria, sabe o que eles teriam me pedido? Uma charrete mais rápida. Vocês nunca teriam pedido um carro. Verdade. E ele foi lá e inventou um Que carro. loucura, né? Como é que alguém Que vai fazer loucura! isso? Verdade. Então, também tem isso, alguém tem que pôr o pé para fora. E, aliás, todos as NRFs, os palestrantes todos ali, vocês pegarem no Brasil, Magalu, o pessoal do Pão de Açúcar, do Grupo Cassino, pega lá fora, Walmart, todos chegaram num consenso. Não existe mais fórmula pronta para nada. Estamos na era da tentativa e erro. O conselho geral é: erre rápido, então você tem que tentar. Erre rápido, conserte mais rápido ainda. É isso, Perfeito, né?
e com o que a gente está fazendo, Sim, o que sem sempre dúvida. fizeram. É, Feira-ópera sempre foi vanguarda nesse sentido. exato, é algo que, assim, é uma necessidade do mercado, é o caminho que a gente tem que andar, é o caminho que a gente acredita, e aquilo, se não der certo, E fizemos. vamos buscar Agora, outro eu não vou caminho. ficar com si, eu vou ir, eu vou ir em frente do que a gente está entendendo e do caminho do todo. Porque se a gente olhar, o caminho já é esse. Então, assim, o que não dá é para a gente fechar os olhos e achar que isso não está acontecendo. E se não der certo, o que a gente perdeu? Nada, sabe por quê? Tá todo mundo aqui vendo o quê? Uma luta Sim, uma constante, iniciativa. uma iniciativa de querer fazer algo a mais, de querer entender, de entender esse jogo que o quê? Tá fatiado, precisa ser em vários lugares essa nossa receita que antes vinha de um lugar Sim. só. E um pioneirismo, né, porque só arrisca quem foi o primeiro a fazer. Não deu Exatamente, certo? Volta, vamos consertar. Deu certo? Vamos em frente. E são muitos exatamente, os momentos que a gente esteve aqui, numa situação como essa de mudança ou de previsão de um ano difícil, que a gente teve que recalcular a rota. sem "Ah, a feira dúvida. não pode ser presencial, veio a pandemia. Vamos fazer online? Online, Por que não vamos deixar de nunca fazer foi uma feira?" dúvida. Nunca foi uma dúvida. Lançamento faremos. É. Não, a loja multimarca vai sumir. Não, não vai sumir. Não, Vamos lá contar que não vai sumir. Ah, o shopping vai não. Então, foram tantos momentos em que a gente contestou as sim. verdades absolutas e fomos por um outro caminho que depois frutificou, né. E que na verdade ele se prova por Ele se si só, prova, porque se você vier exatamente. aqui na feira, você vai ver lojistas encontrando: "Oi, que coisa boa", aquela coisa boa do quem cria e produz com quem vende, Sim, esse encontro tão produtivo e a energia tá toda aqui, quer dizer, é. a gente vê E quem isso, está né. aberto a mudar, sofre muito menos. Quem resiste fica numa batalha eterna, tentando Sim, mudar o que não muda. Eu sou da época que eu vinha pra Feira Ópera e a gente não vendia, não era de bom tom vender para quem estava no digital. Então a gente verdade. pediu uma comprovação, só tinha que mandar uma foto da vitrine para poder tirar um pedido com a gente, com as marcas. Gente, olha isso hoje, né? Hoje você tá ali com a sua loja, Bom, a da frente é uma digital que você nem sabe, que está distribuindo para o Brasil inteiro. sem falar, você falou de um do digital, sem falar da exclusividade. Ixi. O que a gente tinha, E a o que a pronta gente entrega vendia em agora? parcerias e tudo O mais, quanto como a gente exclusividade. sofreu para entender que a pronta entrega era uma necessidade que não ia voltar atrás. Até que uma Exatamente. fábrica vai lá e fala: "Eu vou oferecer pronta entrega". Aí o lojista fala: "Ele vai, então eu vou comprar só dele". É Aí a isso. fábrica do lado fala: "Ah, então eu também tenho que fazer". E É o aí a gente vai jogo. por e aí a gente vai por onde também? Educar o mercado. O nosso papel e a nossa responsabilidade de educar o Claro, mercado. claro. Hoje, no marketplace, Tati, a gente vai ter a possibilidade do lojista trabalhar o estoque do fabricante. Agora vamos Maravilhoso. lá. A tecnologia está pronta. Mas nem todo fabricante ainda está preparado para isso. Sim, Tudo certo, mas a gente precisa mostrar os passos e sim. para que ele entenda onde ele quer chegar. E as regras, né. O E que se tem ele regra quer chegar clara. também, às vezes ele não quer chegar, tá tudo certo, Sim, mas assim, existe essa possibilidade. Será que isso pode acontecer? Vamos começar um pouquinho? Então venha também, espera aí, você está funcionando lá fora, por que que a gente não testa aqui, né? E não é tão difícil, vamos educar. Hoje a gente tem muitas marcas que não trabalham e-commerce, que não tem. muitas. E a nossa plataforma foi criada para atender pessoas que já trabalham, que aí vai ser mas pessoas que ainda estão na Sim, vai planilha, ser um facilitador. que estão na planilha, Tati, que vai adequar e que a gente vai conseguir colocar o quê? O produto ali. Então a gente também vai colocar esse cliente que ainda não desbravou esse mundo digital de uma forma profissional. Então, assim, É, porque essa realidade ela é vai uma mudando inovação. num tempo diferente para cada um. Enquanto alguns se digitalizaram muito rápido, outros estão aprendendo a fazer isso agora. Essas Sim, mudanças que a gente fala que estão acontecendo em 1, 2 anos, para alguns levam 10 anos. Até dependendo da idade da marca, leva mais tempo. Marcas mais velhas, que têm muito tempo de mercado, uhum, têm maior dificuldade para fazer a curva. São navios gigantes. Esses, às vezes, demoram 10 anos para entender que precisam ter um e-commerce, que precisam
vender no varejo, que precisam vender no varejo seguindo as regras do jogo, respeitando os seus lojistas. Então, às vezes o que para um foi muito rápido, para outro não. E aí o marketplace entra como um facilitador de tudo isso. Ele vai Sim, atender cada um no seu estágio que se encontra. Isso eu estou apostando muito. eu Estou bem empolgada. também. Então a gente tá aí fazendo exato quando você falou de inovação, eu falei: "É". E ó, a feira online, você me trouxe um dado, aquilo foi uma inovação muito linda Foi. nossa, né. Porque na verdade ali a gente quebrava a cabeça de novo, como a gente ia educar o cliente que não tinha familiaridade com Que câmera. não tinha A familiaridade gente com fez um treinamento, você lembra? lembro. A gente fez um treinamento com cada expositor ali na mão, falando: "Calma, tá tudo bem e a gente vai fazer, só que tá inseguro? Vem aqui que a gente vai mostrar como é". Exatamente. Isso isso mostra por que que a gente também tá no jogo, né, Tati? Né, há tanto tempo. Tá, e Acho que para agora assustar a gente precisa de um pouquinho mais, né. não queremos ter Não, 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 susto, não. tá bom assim. Ô, tá, e agora assim, um olhar que você queira passar aí, considerações finais que você quer passar? Eu acho que uma questão que eu queria colocar aqui, é a gente construir uma maior segurança e autoridade do nosso segmento. Falando em um mercado que está em amadurecimento, é mais do que hora da gente entender o lugar que a gente ocupa de importância na economia do nosso país, como um todo. A gente está falando de um mercado de vestuário infantil que vai bater esse ano 60 bilhões Uau! no sell-out, que é varejo. 60 bilhões. Se eu somar com puericultura, eu ponho ali mais uns 5 bilhões de reais. Se eu somar com brinquedos, brinquedos fechou ano passado 10,2 bilhões. Vai empilhando essa conta. E eu somo com higiene e cuidados pessoais, fraldas, 16 bilhões. Eu estou falando de um mercado de mais ou menos uns 88 bilhões. Isso sozinho, de novo, eu não gosto de trazer números sem referência. Quando a gente vai falar e eu falo isso com muita responsabilidade, eu já passei por isso. Quando a gente vai falar em mesas importantes sobre o mercado infantil, e a gente fala que é do mercado infantil, parece que a importância da conversa diminui um pouco. As pessoas muitas vezes não sabem direito o que é, não entendem desses números e logo vão conversar em outras rodas. Se eu pegar esses 88 bilhões e colocar comparando com o mercado de moda praia no Brasil, que é um mercado que qualquer país do mundo estende o tapete, que moda praia é uma coisa que a gente faz muito bem, moda praia é um mercado de 7,5 bilhões. O mercado de moda praia inteiro brasileiro, 7,5 bilhões. O mercado infantil, 88. O mercado de lingerie, sendo muito otimista, 12 bilhões. O mercado infantil, se eu pegar só o vestuário, 60 bilhões. Por que que a gente não consegue ganhar maior importância quando a gente fala do nosso segmento? Porque o nosso segmento, diferente dos outros, ele é muito pulverizado. 70% são pequenas empresas e mais ou menos 26% microempresas. Então são 96 empresas pequenas carregando esse piano gigante. Então não tem muito grupo. A Que força se juntos perde um daria pouco, né? Quando a gente vai negociar, sim, quando a gente vai falar com órgãos, quando a gente vai falar de tarifas, de impostos, de leis, de regulamentações, de compra de matéria-prima, de exportação. A gente é um mercado muito importante. E não custa lembrar, né, gente? O que a gente faz no nosso mercado é criar gente. Quem vocês imaginarem, quem vocês admirarem, um dia foi uma criança bem cuidada pelo nosso mercado. ô Tati, muitos pequenos, mas se a gente tivesse uma união desse setor, Com não viraria um certeza, grande, um número com expressivo? certeza a gente estaria conseguindo mais patrocínio das indústrias maiores, dos órgãos, a gente conseguiria abrir uma série de conversas que não estão sendo abertas, quando a gente fala do mercado de vestuário, inclusive, do mercado de contratações. É, isso é bacana a gente olhar, até para a gente entender
até quando também a gente vai ficar: "Ah, não, porque eu posso perder mercado", ou é meu concorrente, ou é o Não, seu concorrente também pode ser um aliado muitas vezes, né. sem dúvida, sem dúvida. Na hora de brigar por direitos, por Pelo melhores condições de setor. compra, pelo setor, Exato, a gente tá, ou junto ou junto. Não exato. tem essa. E acho que falta um pouco essa visão, mas essa visão, ela não é nem só para o momento da gente estar junto pleiteando conversas. Ela é também quando esse pequenininho se encontra sozinho, negociando com um fornecedor que atende o adulto, atende todo mundo, e ele se sente de certa forma até diminuído, porque o mercado representa algo menor. Enquanto a gente não entender a história do nosso mercado, os nossos números, a gente não constrói autoridade. E a autoridade gera confiança. E confiança vende, né? Verdade. Vende tudo. Vende até uma É a causa a ser base. defendida. Muito bom, maravilha. Tati, super Uma delícia esse obrigada. papo, Ai, eu ficaria sempre bom demais. horas aqui Ficaria falando. horas, se não fosse a Débora aqui o tempo todo falando, tempo, tempo, tempo. Obrigada, Muito bom. tá? É um É uma prazer. honra A gente ter vai você junto aqui sempre. sempre apoiando. Aliás, assim, ó, sempre que eu vou em qualquer evento, eu sempre antes ligo pra Tati, me atualizo dos números, não é? Me atualizo, Sim, falo: sim. "Tati, vamos aqui, ó, vamos bater aqui comigo, vê se tá tudo certinho", porque eu acho que a informação é fundamental, ainda bem que você está aqui para cortar esse caminho. Eu invisto muito nisso com a consultoria, é um investimento, né, às vezes as pessoas não Eu sabem disso, vejo. é compra, é número, é valor, é dinheiro, né, a gente Sim, compra os estudos, depois a gente tabula para setorizar a nossa parte, porque também tem isso, por ser mercado infantil, o pessoal às vezes coloca dentro de um pacote que não é, tem que separar, enfim, é um trabalho, e né. 11 anos colocando em prática Tá isso, sim, dos mais de 2 setores. 400 marcas Então, assim, é a atendidas. informação, né, na prática, Sim, literalmente. Então, Tati, o seu trabalho e eu sempre falo e indico mesmo, assim, que a gente é aqui, verdade, né, eu sei. trabalha junto. Por quê? Porque se você está começando no mercado infantil e não tem um especialista que saiba Sim. falar do setor, já não é tão eficiente, porque a gente precisa tenha também, se você tem alguém que você ouve, Sim. mas coloque ali, tem uma consultoria, e eu vivo falando: "Ai, mas um consultor", eu falo: "Não, vai lá na Tati, ela tem consultorias rápidas de 1 hora que seja, mas pelo menos para dar um E para norte, direcionar para outros parceiros direcionar". complementares Eu também, eu já né. tive marcas, inclusive, que a Tati chegou e falou: "Olha, não é atacado o caminho dela, ela é só varejo". E como isso foi produtivo, porque eu olhei só o produto, falei: "O produto é lindo, vem, você vai, olha". Chegou aqui, ela estava com a margem muito alta pro Estava com um lojista, preço que o e lojista não estava o conseguiria quê, praticar gente? nunca. Perdendo De tempo, o todo tempo mundo, né, da dela. feira. E não vale. Então, assim, esse olhar de você saber: "Não, não, eu Sim. eu tô pronta para o atacado". Aí hoje eu também, né, a experiência faz. Hoje quando vem marca do varejo eu falo: "Espera aí, você tem preço? Não, então espera aí, conversa com a Tati". Ah, isso Joga acontece. e às vezes É ela me raro, liga e mas acontece fala: "Olha, você sempre, me colocou sempre. o cliente aqui e eu vou dizer que ele não está Vou tirar preparado. da Há um feira, caminho e talvez vou daqui a um tirar da tempo". feira, ano que vem ele volta. É isso, É isso. então, É uma obrigada parceria por de tudo, verdade, é né, uma Fê. parceria, o melhor de todos. Valeu, Fera Ópera, obrigada, Obrigada, tá? pessoal, contem Obrigada. comigo.